Falar sobre cura divina, o inferno fica revoltado, gente. Sabe por quê? Porque Deus quer te abençoar. Deus quer com que você experimente Ele. Aleluia. Deus não quer com que você seja um crente cheio de religiosidade. Deus quer com que você experimente quem Ele é. E Ele é Jeová Rafa. Já comecei, aleluia. Ele é Jeová Rafa. Quantos aí entendem que Ele é Jeová Rafa? Quantos aí acreditam que Ele é Jeová Rafa? Se Ele é Jeová Rafa, Ele não é um Deus que tem somente cura para você. Ele é a sua cura. É Ele. Ele não pode ser aquilo que Ele não é. Ele é cura. Ele é vida. E a manifestação da vida de Deus é a manifestação de cura e saúde no nosso corpo. Deus tem cura e tem saúde para mim e para você. Como diria aquele profeta, saúde é o que interessa. Aleluia. Pastor Hélio começou lendo alguns versos importantes aqui para a gente. E eu peço com que você acompanhe aqui comigo. A gente começou lendo esses versos chaves de Isaías capítulo 53, verso 4 e verso 5, dizendo, certamente, diga comigo, certamente. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não algumas delas, todas elas. E a palavra ali é a palavra roli, e roli significa enfermidade, doença. Estar fraco. Ele levou as nossas fraquezas. Ele levou as nossas enfermidades, gente. Quantos aí creem na Bíblia? O nosso curso aqui é bíblico, nós vamos na Bíblia. E nós cremos. E você sabe que o pastor Hélio sempre fala isso. Isaías é um dos profetas mais messiânicos, apontando não somente para a pessoa de Jesus, mas para a manifestação da obra de Jesus na terra. E aqui Isaías está declarando para a gente, Ele certamente já levou sobre si, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, marrov, que significa dor física. Quantos aí já experimentaram alguma dor física na sua vida? Alguma topada, alguma encravada? A Bíblia diz que até sobre isso Jesus tem autoridade. Lembra da aula de autoridade do crente? Se Ele tem autoridade e Ele nos dá autoridade, você tem autoridade sobre as enfermidades, sobre as dores físicas. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas. A palavra pisadura ali está mostrando as feridas de Jesus. Quantos aí lembram daquele filme, A Paixão de Cristo? Na hora que Jesus recebe aquelas chicotadas com aquelas pontas, aquelas feridas horríveis. Está falando disso aqui, a expressão aqui é isso mesmo, essas feridas abertas. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Eu não serei sarado. Eu já fui sarado na cruz do Calvário. Agora eu preciso aprender a como me apropriar da cura divina. Eu preciso me apropriar agora daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Ele também leu Atos 10, 38, que diz, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Quantos aí sabem que você também tem o Espírito Santo? E quantos aí sabem que você tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para salvação. A palavra salvação, no grego, também significa cura. É o poder de Deus para a cura das nossas vidas. Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando. E curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Vira para duas pessoas, para não ser chato, vira para duas pessoas e diga assim, Jesus é com você. Diga, Deus é com você. O Espírito Santo está com você. Então você pode sair por aí, a Bíblia diz, fazendo o bem
e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O mesmo Deus que era com Jesus é o mesmo Deus que é com a gente. Ele não muda, é o mesmo Deus. A palavra oprimido no grego, ela tem um sentido daqueles que estão debaixo do domínio e da autoridade do inferno. Então Jesus, na realidade, o que ele estava falando? Ele estava libertando essas pessoas de uma opressão de um reino. A Bíblia também fala que nós fomos transportados do reino das trevas, da opressão das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Ei, experimentar a cura é experimentar o amor de Deus por mim e por você. Experimentar a cura é experimentar o amor de Deus por mim e por você. Sabe por quê? Porque Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vida abundante. E vida em saúde é uma vida abundante. Pastor Hélio nos lembrou isso da aula passada. Mas, gente, quando a gente ministra sobre esses assuntos, há uma grande oposição do inferno. Você vai ministrar sobre cura divina, há uma grande oposição do inferno no coração das pessoas. Sabe por quê? Porque o inferno não quer ver você curado. O inferno não quer com que você ande de cabeça em pé. O inferno não quer com que você vença as suas batalhas. O inferno não quer. Você lembra que nós tivemos aula aqui sobre a igreja vencedora? Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós precisamos ter atitudes de vencedores para que essa vitória que foi consumada na cruz do Calvário possa se estabelecer todo dia na nossa vida. O inferno não quer isso para mim e para você. Abra em Mateus capítulo 13, vamos rever essa escritura. Lembrando que o inferno ele quer realmente parar a obra de Jesus. Mateus capítulo 13, verso 14 e verso 15, falando da parábola do semeador, a explicação da parábola. A partir do verso 13 diz: por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis e com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Jesus agora no verso 15, ele classifica o porquê isso acontece. Jesus não estava escondendo essas verdades deles. Jesus queria com que todos que pudessem experimentar a verdade vissem a manifestação do reino de Deus. Mas no verso 15 ele classifica por que as pessoas ouvem e não ouvem. Veem e não veem. Ele diz no verso 15: porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder, olha só, a manifestação da palavra de Deus. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O desejo de Deus é com que a palavra chegue e você que está de coração aberto, você se converta para Ele e por Ele, diga por Ele, e por Ele você seja curado. A palavra de Deus é clara, gente. O desejo de Deus é com que a gente ande em saúde. E o inferno não quer com que você ande em saúde. Sabe por quê? Uma enfermidade pequena tenta te parar. Uma enfermidadezinha que você acha bobinha, uma dor de cabeça. Ah, pastor, hoje eu não vou para o culto não. Estou com dor de cabeça. Ah, pastor, imagina se o pregador tivesse dor de cabeça, não vou pregar hoje não. Pastor Marcelo, prega lá para mim. Estou com dor de cabeça, rapaz. A gente tem que aprender a fazer frente contra as trevas. Sabe por quê? Saúde é um direito meu e seu. O que o inferno quer é te parar. Pastor, estou com dor de cabeça, não vou para Atos hoje não. Ele quer te parar. Ele quer parar você de vir e experimentar Deus num ambiente como esse. Não é só ouvir uma mensagem não, gente. É experimentar Deus num ambiente juntamente com os teus irmãos, gente. Aleluia. Então a grande oposição quando a gente ministra
sobre esse assunto. O pastor Hélio falou algumas frases semana passada, disse: quando eu sou convencido de maneira contrária à verdade, sem perceber, eu me mantenho longe do poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. E quando eu não dou crédito à palavra, gente, eu me mantenho longe do poder de Deus. Veja, Deus não está distante da gente. É uma coisa que eu sempre bato nessa mesma tecla. Deus é onipresente, eu creio nisso. Ele está aqui agora com você. Só que Ele só manifesta do seu poder para aqueles que o honram. E como é que nós o honramos? Quando nós acreditamos na sua palavra. Nós honramos a Deus quando nós acreditamos que a palavra de Deus está acima da nossa própria palavra, da nossa própria axiologia, da nossa própria inteligência, da nossa própria razão. É colocar Deus acima das nossas vidas. Ei, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o fundamento da nossa vida e Ele tem a preeminência na nossa vida. Ele está acima, a palavra de Deus está acima do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto. E a gente tem que começar a fazer paz com esse tipo de afirmação. A palavra de Deus está acima do que eu acho, do que eu penso e do que eu sinto. O que vale é o que está escrito. Anota essa frase aí. Não sei se você já anotou essa frase, o pastor Hélio já deve ter repetido umas 500 vezes. O que vale é o que está escrito. Ei, você vai fazer um contrato com alguém, ou vai comprar alguma coisa, e alguém fala para você alguma coisa, você anota no papel, daqui a pouco a pessoa vem, tenta te ludibriar. Ei, o que vale é o que está escrito. Jesus deixou um acordo para mim e para você, com a sua própria palavra. O que vale é o que está escrito. É a palavra de Deus. Então não aceite as coisas como naturalmente são, gente. Aceite as coisas como Deus as vê. Não aceite as coisas como naturalmente são. Aceite as coisas como Deus vê. Como é que eu posso aceitar as coisas como Deus vê? Através da palavra de Deus. Esse aqui é um curso bíblico, eu vou dizer isso só mais uma vez. Esse aqui é um curso bíblico e nós usamos as escrituras como base de tudo aquilo que a gente vai falar. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Através do que está escrito. Como é que eu conheço as intenções de Deus? Através do que está escrito. Como é que eu conheço o coração de Deus? Através do que está escrito. Como é que Davi conhecia o coração de Deus? Através do que estava escrito. O salmista do Salmo 119 diz lá: eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra, eu amo os teus mandamentos, eu amo os teus princípios. Eles me fazem ter vida, eles iluminam o meu caminho. Quantas vezes a gente se sente perdido na vida e a gente tem uma bússola, a gente tem um farol que nos dá indicação aonde Deus quer te levar. O que Deus quer com que você experimente todos os dias, gente? Deus quer se abrir para você todos os dias. Todos os dias, aleluia, é dia de sobrenatural sobre a tua vida. Não estou falando de extravagante, eu estou falando de sobrenatural. Eu estou falando de você perceber a voz de Deus. Estou falando de você perceber a paz de Deus. Eu estou falando de você experimentar o reino dos céus aonde quer que você esteja. Talvez o sobrenatural se manifeste, talvez um terremoto se manifeste. Mas eu estou falando de todo dia, é um dia para você experimentar Deus. Todos os dias. Esse Deus que se abre para mim e para você. Esse Deus que tem vontade com que você o conheça cada vez mais. Como é que eu posso aceitar as coisas como Deus vê? Através da sua palavra. Se Deus disse, é exatamente assim. Eu gosto dessa frase de Agostinho, que diz o seguinte: a fé cambaleará se a autoridade das Escrituras vacilar. Sua fé é como você responde a Deus. Se a autoridade das Escrituras vacilar um pouquinho, a sua vida de fé cambaleia. E a palavra de Deus diz que nós somos justos. A palavra justo no hebraico, tzedek, significa que eu estou firme. Eu e você somos firmes em Cristo Jesus. O nosso andar é um andar firme. Eu ando crendo na palavra. Você lembra dos 3 amigos de Daniel? Dizendo para o rei: ó rei, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Mas a gente não se dobra. Andar firme.
Daniel, que não se corrompe com as iguarias do rei, um andar firme. Vai para a cova dos leões, mas ele está firme. E ele vê o extraordinário de Deus se manifestando. Ele vê Deus cuidando dele. Quantos aí podem dizer que você vê Deus cuidando de você nos mínimos detalhes da sua vida? Aquelas coisinhas que às vezes até você nem expressa com os seus lábios, você pensa, você eleva o seu pensamento a Deus, daqui a pouco vem uma pessoa e fala, pô, você não quer você estava pensando em um cafezinho do Starbucks, aleluia. Daqui a pouco vem uma pessoa e fala, vamos ali uma reunião ali no Starbucks. E você, meu Deus, oh, glória, aleluia. Porque Deus se importa com as mínimas coisas da sua. Esse é o nosso Deus. Por que Ele não vai se importar com a sua cura, com a sua saúde? Se Ele se importa com os mínimos detalhes, Ele não vai se importar com algo que pode afetar o seu futuro. O futuro que Ele mesmo preparou para mim e para você. Um futuro de paz, um futuro de bem, não um futuro de mal. Tudo que o homem precisa, gente, para viver uma vida abençoada aqui nessa terra, vem somente de Deus. Na sua apostila tem aí a citação de Tiago 1,17 na Bíblia Viva, que diz, mas tudo quanto é bom e perfeito nos vem de Deus, o Criador de toda a luz, e que resplandece para sempre e sem mudança e nem sombra. Tudo que é bom e perfeito vem de Deus. Quantos aí acreditam que saúde é algo bom e perfeito? Quantos aí acreditam que cura é algo bom e perfeito? Então cura vem de Deus. Se Deus é um Deus abençoador. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus capítulo 11, verso 6, deve crer que Ele existe. Deve crer que Ele é, diz a King James atualizada. E que se torna recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. Se você busca Deus sendo a sua cura, é isso que você vai encontrar. Você vai encontrar cura e saúde naquele que é a sua cura e é a sua saúde. Toda real necessidade do homem só será satisfeita em Cristo Jesus. Toda real necessidade do homem só será satisfeita em Cristo Jesus. Toda a Bíblia, gente, está centrada em Jesus. Toda a Bíblia. Você lembra naquela passagem de Jesus caminhando com os discípulos, os 2 discípulos de Emaús? A Bíblia fala que ele discorria dele mesmo, falando dele mesmo, nos salmos, nos profetas, na lei. Jesus falava dele mesmo. Jesus estava no Velho Testamento. Jesus estava lá, toda a obra de redenção estava lá, apontando para Jesus. Jesus é o centro do Novo Testamento. Jesus é o centro do céu. Jesus é o centro do universo. Tudo gira em torno dele. Tudo é para Ele, aleluia. Tudo é através dEle, tudo vem dEle. A nossa vida vem dEle. A nossa vida aponta para Ele. Aleluia, Ele é o centro da nossa vida. Alguém se alegra com isso aí? Ele é o centro da sua casa, Ele é o centro do seu emprego. Ele é o centro do seu coração, Ele é o centro do seu mundo, Ele é o centro do seu universo. E quando Ele está sentado sobre o centro do universo, gente, Ele controla todas as coisas. Nenhuma enfermidade é maior do que o poder da presença de Deus. Nenhuma enfermidade é maior do que o poder da palavra de Deus. O diabo tem que fugir mediante a palavra de Deus, nós já estudamos isso. O diabo tem que fugir. Cadê o outro microfone? Me dá outro microfone. O diabo tem que fugir, gente. Não dá para o diabo resistir. Eu me lembro uma vez, a gente na Rema, a gente estudando sobre a autoridade do crente, e você não precisa ser extravagante. Você não precisa ser extravagante para expulsar o demônio. Você só precisa de autoridade. E se eu não me engano, não foi no século XVIII ou século XIX, tinha um tipo de camarada que o cara ficava endemoniado, quebrava tudo, a polícia não dava jeito. Sabe quem dava jeito? Era uma senhorinha, idosa. Uma vez prenderam um montão desses endemoniados, botaram tudo
numa carroça lá, e aí chamaram a senhorinha porque ninguém dava jeito, eles quebravam tudo. A senhorinha foi, subiu devagarzinho, com dificuldade, subiu-se em Londres, subiu, pá, no nome de Jesus, sai, pum, acabou. Porque o diabo não vê o seu espetáculo, o diabo vê o espetáculo da obra consumada de Cristo Jesus no Calvário, é isso que ele vê. Jesus pregava como quem tem autoridade, não é porque Jesus fazia um espetáculo, não. Jesus pregava como quem tem autoridade, porque ele vivia aquela palavra que ele pregava. Isso dava a ele autoridade. Nós estamos falando de autoridade contra a enfermidade. Nós estamos falando que Jesus curava a todos os oprimidos do diabo. Todos. Nós estamos falando de um Deus que se manifesta na nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. Colossenses capítulo 1, abra lá comigo. Colossenses capítulo 1. Nada mais importa, nada nesse mundo aqui. Jesus és o centro e tudo é relativo a ti, só a ti, nada mais importa. Nada nesse mundo aqui. Jesus és o centro e tudo é relativo a ti, só a ti. Verso 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A NVI coloca, ele é o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele sustenta todas as coisas. É por isso que a enfermidade não tem mais poder do que a presença do Senhor Jesus Cristo. Não tem, gente. E você carrega, você lembra que nós vimos em Atos 10, 38, que como Jesus, como Deus ungiu com o Espírito Santo, porque as enfermidades não suportam a presença do Espírito Santo que está dentro de você. O poder de Deus, a manifestação da glória de Deus. Ele é a pessoa mais importante dentro da Bíblia. Hebreus, vá um pouquinho mais para frente. Hebreus capítulo 1. A partir do verso 1 até o verso 3. A gente vê que Jesus é a exata expressão de Deus. Eles têm a mesma natureza. Havendo Deus, Hebreus capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O universo foi feito a partir de Jesus. Existe uma frase na teologia que eu acho super errada, que é a expressão ex nihilo. Tudo foi criado do nada. Não foi criado do nada, gente. Tudo foi criado a partir de Cristo. O universo foi feito em Cristo, você foi feito através de Cristo. Você não foi feito do mundo. Você não foi feito da substância que nos puxa para baixo. Você foi feito de Deus. Quando você nasceu de novo, você nasceu do alto. Quantos aí entendem que o teu espírito tem muito mais poder? O teu espírito tem muito mais poder. Pastor Hélio falou isso da última vez. Se a gente conseguisse cortar o espírito, você lembra disso? Luz ia sair. Smith Wigglesworth, ele fala isso. Se você cortasse o homem
A luz que emanaria de dentro do espírito do homem era capaz de iluminar a terra por inteiro. Tamanha luz dentro de você. E a luz era a vida dos homens. Diz João, há uma luz dentro de nós. É a luz do Evangelho de Cristo. Por isso que o inferno cega. O inferno cega os olhos, para que não lhes resplandeça, diz a palavra, a luz do Evangelho da glória de Cristo. E quando a gente vê a expressão Cristo, o Messias, está falando da obra dele. Está falando daquilo que Jesus conquistou por mim, por você. E Cristo veio para representar o Pai. Cristo veio para representar a vontade do Pai. Ele disse, eu não vim para fazer a minha própria vontade. A minha comida consiste em fazer a vontade dele. Então nós estamos falando que ver Jesus é ver o Pai agindo. Você lembra de Filipe que chega para Jesus e pergunta, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, Filipe, você não consegue ver como eu estou agindo? Acredita pelo menos pelas mesmas coisas que eu estou fazendo. Porque aquilo que Jesus estava fazendo, ele estava vendo o Pai fazer. Ele viu o coração do Pai. Ele viu o coração de Deus. Jesus é a exata expressão de Deus. Exata expressão de Deus, gente. Então Jesus é a expressão exata de Deus, incluindo a sua vontade. Incluindo a vontade de Deus. Ver Jesus agindo é ver o Pai. É ver o Pai que se manifestava no Velho Testamento. E as pessoas iam correndo. Você vê no ministério dos profetas. Os profetas curando. Sabe por quê? Porque os profetas eram representantes do reino dos céus. E os profetas andavam, curavam. Porque eles estavam representando a Deus. E eu e você somos chamados para representar a Deus todos os dias da nossa vida. Ei, a partir desse ano que você está estudando aqui, a sua vida e o seu ministério não serão mais os mesmos. No primeiro dia da escola nós falamos isso para você. A partir do momento que você entra, a sua vida se torna em prol de outras pessoas. Você está aprendendo para que você possa ser testemunha daquilo que Deus pode e vai fazer na vida de outras pessoas. A Bíblia fala que a unção dele veio sobre nós, para que nós nos tornássemos testemunhas. Não é só para que a gente viva bem, e a gente aprende a dar testemunho com a nossa própria vida, com o nosso caráter. Mas ele usa o nosso caráter para sustentar os milagres e prodígios que ele vai fazer através de mim e de você. Eu já falei isso aqui para você. É tempo da igreja ousar um pouquinho mais. Se você e eu quisermos ver o poder miraculoso de Deus através de mim e de você, Jesus disse que as obras que ele fez, nós faríamos obras maiores. Eu não sei se você já se condicionou por menos. A tua operadora lá te dá 100 megas de internet e você fica feliz, podendo ter banda ilimitada? Eu quero banda ilimitada, quem está comigo? Eu quero o poder ilimitado de Deus através da minha vida. E Jesus disse que essa mesma unção está em nós. Assim como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Assim como Deus fez com ele, ele faz com a gente. Jesus com seus atos, e isso inclui curar enfermos, é uma revelação da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Olha para Jesus. Só olhar para o ministério de Jesus, você vai ver a vontade de Deus se manifestando. Pastor, eu não sei se é a vontade de Deus me curar. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para o ministério de Jesus. Olha para a vida de Jesus. Olha como é que Jesus vivia a sua vida. Eu prefiro ficar com a palavra, gente. Quem está comigo? Eu prefiro ficar com a palavra, gente. A palavra produz efeito. O que a religiosidade quer fazer é parar os efeitos da palavra. O que Deus quer fazer comigo e com você é fazer com que essa palavra tenha um poder eficaz. A palavra de Deus é viva
e eficaz, e mais cortante. Ela é viva, gente. Ela está penetrando no teu coração, e ela está queimando no teu coração. Ela é viva. Ela é viva. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ela é viva. Viver com saúde, então, gente, já foi concedido como obra da substituição na cruz. Substituição para sempre. Jesus levou as nossas enfermidades, gente, para que eu e você pudéssemos viver uma vida abundante. Uma vida de cima, mas é uma escolha nossa. Presta atenção nisso, vou terminar com isso. É uma escolha nossa. Acreditar é uma escolha nossa. Vivenciar isso é uma escolha nossa. Porque quando você colocar o pé para fora para dizer, eu vou agir conforme a palavra, o inferno vai jogar para você e vai dizer, mas para quê, rapaz? Está tão bom. Você vai ficar e vai ganhar 10 dias em casa. Eu me lembro de um caso, de uma pessoa, que ela veio conversar comigo. Eu falei, não, pastor, eu vou porque, sabe como é que é? Eu já não consigo mais trabalhar. Isso e aquilo, eu vou lá no INSS, o INSS vai me dar o direito, sabe, de eu ser, vai colocar lá na sua carteira. Quando ela falou essa palavra, eu quase pulei da cadeira. Inválido. E aí, é tudo o que o diabo precisa para ficar correndo atrás de você com aquela carteirinha de trabalho na sua mão. Inválido. 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 O que nós temos que fazer é ir contra ele. Dizer, a obra da cruz do Calvário ainda é uma obra válida na minha vida e na sua vida. Ele nos substituiu, isso ainda está valendo, gente. Não caducou não. A obra da cruz para mim, para você, ainda está valendo. Diga para 2 pessoas antes de eu terminar, diga, ainda está valendo. Ainda está valendo, gente. Aleluia! A gente fala do poder de Deus para ser testemunho, quando o pastor pede para você repetir, aleluia, você está sendo testemunha, aleluia! Deu uma de pastor Wesley agora. Total, né? Olha só, gente, por isso a gente pode parafrasear esse verso, vou terminar com ele, parafrasear esse verso de 2 Coríntios 5,17, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. E a gente pode trocar essa palavra pecado por doença, por enfermidade. Por quê? Enfermidade é consequência do pecado. Então olha só, aquele que não conheceu doença, ele o fez enfermo por nós. Você vai ver em Isaías 53, presta atenção. Em Isaías 53, você vai ver a única vez na Bíblia, presta atenção que eu vou falar isso de novo. A única vez na Bíblia que Deus se agradou de alguém que ficou enfermo. A única. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava ficando enfermo, nós estávamos ficando curados. Então Deus estava vendo a obra consumada de Cristo na cruz, e era isso que Deus se agradava. Deus não se agrada de enfermidade, porque Ele é o Deus da cura. Aquele que não conheceu doença, Ele o fez enfermo por nós, para que nele fôssemos feitos saúde de Deus. Vamos repetir isso comigo? Aquele que não conheceu doença, Ele o fez enfermo por nós, para que nele fôssemos feitos saúde de... Só mais uma vez, aquele que não conheceu doença, Ele o fez enfermo por nós, para que nele fôssemos feitos saúde de Deus. Eu e você já fomos feitos saúde de Deus. Nós estamos aprendendo nesse curso a como a gente pode se apropriar dessa verdade e como a gente pode escapar das armadilhas do inferno que quer parar a obra da cruz na minha e na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.